são dádivas de Deus. Portanto, deixará o homem o pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Se não são dois numa só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não há separe o homem. A facilidade que as pessoas encontram em relacionar-se através de redes sociais, que as aproximam de forma virtual ou auditiva, isto é, através de suas imagens, sons, em muitos casos tem provado sentimentos e paixões com pessoas estranhas a ponto de levar o matrimônio em uma dissolução. Esse mal vem destruindo muitos lares, onde viviam em paz, porém, dada a facilidade e imprudência no uso dessas comunicações, tiveram o resultado desastroso de suas vidas, separando-se e deixando os filhos da loucura de sua própria forma, passando a dividir seus sentimentos em favor do seu pai ou em favor de sua mãe. As sequelas que em muitos casos também servirão de exemplo vivido de um lar desajustado pela falta do temor de Deus em seus pais. Por isso, recomendamos a nossa irmandade e ter absoluta prudência evitando a exposição de seus sentimentos e preferência de pessoas estranhas, as quais buscam essas oportunidades inspiradas pelo aniversário a fim de levar os filhos de Deus ao pecado. O tópico 11 diz assim: pecado virtual e lascívia. O encontro virtual e o resultado do avanço da ciência tecnológica, a qual facilita a aproximação das pessoas através de contato visual ou auditivo, onde as pessoas têm maior facilidade de se exporem entre si. Esse encontro virtual faz com que as pessoas juntem-se aos seus sentimentos que, como se fora forma real. Em se tratando de encontro, onde as pessoas se entregam paixões e fames para a prática de toda sorte de imoralidade, cometem pecado que, ainda que de forma virtual, pode ser adultério, fornicação ou prostituição. Devido a essa facilidade, há pessoas que se inflamam virtualmente praticando a lascívia, o qual é a sensualidade exagerada entre seus corpos, condenada pela palavra de Deus. Quem pratica esses males compromete a sua salvação. Os que se entregam a esses males afastam-se de Deus, extinguindo o Espírito Santo das suas vidas, dando assim ocasião se tornar morada do Espírito das trevas. Tópico 12 fala o seguinte: publicações e palavras de ensinamentos. Temos o conhecimento que a Irmandade publicações e pregações de palavra e ensinamentos que são dados nas igrejas, alguns quais são publicados em diversos meios via internet. Existem publicações de palavra e ensinamentos que são transcritos e que circulam em grupos entre a Irmandade de irmãos que pertencem ao ministério. Essas publicações dependem de informações verbais de terceiros, os quais podem comprometer o servo que ensinou ou pregou, podendo haver zombaria e gracejos com aquilo que é sagrado. Publicações transcritas não devem haver em nosso meio, pois levam ao público aquilo que se ouve na casa de Deus, sem a sua autenticidade, prejudicando aqueles que vêm ouvida. Em se tratando de mensagem contendo esse tipo de publicação, a Irmandade deve desconsiderar, pois a informação pode
não ser da fonte segura. 13º, zombaria, imitações e brincadeiras com os testemunhos, orações e palavra. Esse procedimento é desagradável a Deus, porque as coisas santas devem ser respeitadas e honradas, a fim de não vulgarizar aquilo que é sagrado. Há entre o povo alguns que gostam de imitar pregações, testemunhos, orações, levando a gracejo até chocarrice entre irmãos. Essa prática afasta as pessoas da santidade e consagração devidas a Deus, expondo-se ao perigo de blasfêmia. Essa parte das zombaria, imitações, brincadeiras, testemunhos, orações, isso tem sido, irmãos, um costume que já há anos que vem se manifestando em diversas localidades, de irmãos, irmãs, moços, moças. Eles veem o irmão, a irmã, de uma forma diferente de falar ou se apresentar. E muitas vezes, irmão, na sua simplicidade, ele fala de uma maneira que é da sua condição intelectual, de sabedoria, do entendimento, explicando, falando de uma maneira diferente, pode ser graciosa, dizendo assim para se entender. Aqueles que não têm o respeito, testemunho, coração com a pregação, começam a contar um para o outro, espalhando uma forma grotesca aquilo que aconteceu dentro da igreja, da congregação, de um irmão, de uma irmã que agradeceu a Deus, ou orou de uma maneira tal, ou testificou de uma maneira tal, motivando aquilo que foi apresentado na congregação, que se anda com chocarrice, falando disso aqui de uma maneira na qual não tendo respeito com aquilo que é de Deus, com aquilo que o Senhor fez. Essas zombarias não vêm da parte de Deus e muitas vezes torna-se uma cobrança da parte do Senhor esse proceder, e aqueles que assim o fazem nem estão, irmão, com esse pensamento que as suas provas que eles vêm passando nas suas situações são reflexos daquilo que se faz que não agradou a Deus, e ele então prova o povo por falta de entendimento. Glória a Jesus. Meditação e oração. Meditar e orar são recomendações da palavra de Deus. Paulo apóstolo disse a Timóteo: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E o salmista diz: os teus preceitos meditarei e orarei, para que os testemunhos os teus preceitos meditarei e orarei, os teus caminhos. Quanto à oração, disse o Senhor Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os que meditam ao Senhor e os seus caminhos alcançam relações de conhecimento dos seus méritos, e dessa maneira o povo é instruído, tendo maior firmeza na fé e crendo que a sua oração é ouvida por Deus. 15º, justificação pela fé em Jesus Cristo. A fé e a crença em Jesus Cristo são dom de Deus. Através da fé somos justificados por Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer na palavra de Deus pela fé para a nossa salvação, e não somente para as soluções de problemas financeiros, de saúde e de recursos desta vida.
Sabendo que as dificuldades e provações da vida terrena fazem a pessoa procurar o Senhor para alcançar o seu favor na libertação dos seus males presentes, esquecendo-se que a graça do Senhor Jesus a nós foi manifestada para a salvação. Mateus meia dúzia, capítulo, versículo 33, está escrito: me buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É necessário alegrar-se não só pela solução dos nossos problemas e pela libertação das nossas provas, mas alegrar-nos mais pelo esclarecimento da sua palavra para a salvação das nossas almas. 16. Filmes, jogos eletrônicos cujo tema envolve Jesus Cristo. Alertamos a alertamos a cada irmandade que o grande perigo em assistir filmes que são apresentados em todos os meios de comunicação, bem como nos jogos eletrônicos que estão sendo lançados, os quais prejudicam a nossa fé. Temos conhecimento que o objetivo deste é de desfazer a força e o cristianismo no mundo, pois o caráter principal é levar a pessoa a ideia de que Jesus Cristo não é Filho de Deus. Isso leva a humanidade a um grande potencial de violência, a qual, inspirada pelo projeto maligno, tão potente que os que eles se dedicam tornam-se pessoas violentas, sem amor e sem consideração para com o próximo, além de degradarem-se moralmente. Aconselhamos, portanto, a irmandade que vigie sobre seus filhos para que não se atenham a esses pensamentos, aconselhando-os a não se desvirtuarem da verdadeira fé e graça do Senhor Jesus Cristo, o qual nos dará a introdução no seu reino de glória celestial, reino celestial. Nós vamos ler o máximo para não reter os testemunhos, na qual os outros cultos ficaram sendo preenchidos com leituras e ensinamentos que já passaram e foi ensinado ao ministério. O 17 diz assim: rotas de fuga do atendimento e exigência legal. Em atendimento e exigência legal do Corpo de Dom Pedro, transmitiram aos servos de Deus e à Irmandade em geral a necessidade de mantermos desobstruídos os corredores das casas de oração, que são chamados rota de fuga. Isso porque, caso haja necessidade de saída rápida da Irmandade, não haja obstrução, tanto por estorvo como caixas de instrumentos. Quanto a músicos que vêm de outras congregações e congregam locais que pertencem aos músicos já preenchidos, vindo por isso tocar seus instrumentos em pé nos corredores, deixando o estojo do instrumento no chão próximo às saídas do salão das casas de oração. Fica deliberado que não será permitido que os músicos toquem instrumentos em pé nos corredores. Cada congregação já tem um número de estantes compatíveis com as suas necessidades, os quais deverão ser aumentados. 18º. Instrumentos não aceitos na congregação. Essa parte eu deixar por a parte dos encarregados da orquestra. Depois de estudar a parte dos irmãos. O 10º número, a execução dos nossos hinos.
O estilo sacro na qual são escritos todos os nossos hinos e coros exige a execução sóbria para que vá pura e exata daquilo que está na partitura do inário. Não devemos alterar esse estilo, lembrando ainda que o advento da internet, das redes sociais, harmonizações diferentes que atiram o sentimento sacro se propagam rapidamente. Portanto, pedimos não divulgar gravações e exortamos a cada irmandade a cantar os nossos hinos, evitando cantar hinos não constam no nosso inário. 20º, formação de grupos de instrumentos da mesma categoria. Tendo havido em alguns lugares ajuntamento de irmãos músicos que tocam o mesmo instrumento, os quais combinam por meio de mensagens e congregarem uma determinada casa de oração, isso provoca transtorno e instabilidade de orquestra. O Ministério reprova esse procedimento. Outro, 22º, primeiro, não tocar em funerais. Mas já tem conhecimento dessa parte aqui, é pequena. Na realização do serviço divino em funerais, os hinos não devem ser somente cantados. Não é devido acompanhamento de instrumentos musicais, nem antes, nem durante, nem depois. Irmão, tem um acontecimento que houve, eu estou comentar com os irmãos, a respeito de tocar nos funerais. Era um funeral que eu fui num funeral. Mas funeral, irmãos, eu não queria atender. Fiquei do lado de fora e teve um dono atender o funeral. E foi feito o cântico, foi feito a oração, foi cantada a palavra, e depois a oração de agradecimento, feita a oração de agradecimento. Irmãos, foi cantar um outro hino, e eu não sabia que era hino. Então, não havia esse irmão que obedeça aqui, era nosso irmão, que ele veio a falecer, porém sua esposa era uma seita qualquer, não sei nem que seita é. Então levantaram-se, daqui a pouco soube uma voz entre um grupo de mulheres e começaram a cantar o hino que eu nem sabia que era. Eu disse, quem era hino isso aí? Nossa, era da mulher, quer dizer, a esposa dele, que puxou juntamente com o grupo da igreja dela, cantaram o hino deles. Então misturaram aquele funeral com a nossa abertura, nossos hinos, nossa oração, nossa pregação. Aí colocaram um hino estranho que não pertence à nossa fé, que foi cantado. Eu estava lá de fora, eu fiquei na porta lá de fora, ninguém observou. Quando estava para terminar, sair, não quis nem aparecer. Achei uma falta de entendimento das pessoas que fizeram, porque a seita faz o que quer. Nós temos o fator determinante das coisas que são de Deus, da obra que é do Senhor, e nós, irmãos, nós fazemos aquilo que pertence a Deus. Então não há uma mistura do que foi nosso com aquilo que era de uma seita. Eu presenciei esse fato aí. Aqui fala a parte apenas de música, de parte musical, que não tem instrumento musical. Tudo acontece, irmão. Tudo acontece, tudo é possível acontecer. O bicho, quando dá para entrar, ele entra, ele quer entrar, pegar o nosso pão. 22º. O Ministério solicita que nos finais dos ensaios regionais, reuniões da mocidade, ou outro serviço divino, não se faça distribuição de pequenas lembranças, doces, cartões, com dizeres bíblicos e convites para outros serviços,
pois essa prática não combina com o serviço que se oferecem a Deus. Tampouco deve haver divulgação ou convite para ensaio de reuniões de menor velocidade, muito menos em se tratando de ensaio regional, apresentar o menu que havia para o almoço daquele dia. Essa prática são reprovadas pelo Ministério por são de caráter carnal, não devendo haver entre o povo de Deus. Dá tempo de fazer isso aqui e depois terminar tudo. E nós fizemos um dia só, tudo, são 25 itens que se apresentam. Meus irmãos, perdoa, eu estou com um problema numa lente, e é uma mistura de letras, uma lente que dá lá, não está desconforme. Eu vou estar pronto, mas tem que examinar pela oculista, se está feito de acordo. A gente vai passando dos 20 anos, é isso mesmo. Servo inútil. O Ministério sente na necessidade de esclarecer a nossa irmandade quanto o uso da expressão servo inútil, empregada na palavra no hino 260 do nosso cenário número 5. Em São Lucas, no capítulo 17, 9 e 10, disse o Senhor: porventura da casa ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado. Creio que não assim também, pois quando fizer tudo isso, tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. A nossa utilidade nesta graça deve ser observada somente por Deus e não por nós mesmos. Assim, a palavra de Deus, devemos ser sempre bons e fiéis servos, porém jamais os consideramos inúteis, pois isso é atribuído a Deus e não é nosso. A conduta má e negligente levou o servo a receber um talento e a inutilidade perante os olhos do Senhor. Tudo no final, lançado nas trevas exteriores. Porém, aquele que fez tudo que o Senhor mandou, foi considerado bom servo, bom e fiel servo. Assim, em nenhum de nós está a acusação de considerar-se a si mesmo como sendo servo inútil. Por isso disse o Senhor Jesus em São Mateus 23, 12: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que si mesmo se humilhar será exaltado. Assim contamos o hino 260 no nosso cenário. Estamos nos apresentando humildemente perante o Senhor, o nosso Deus, e o próprio Senhor Jesus nos deu, por exemplo, a humildade quando foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Glória a Deus. Aqui no 24 diz assim, faltam dois. 24 diz assim: membros do ministério que mudam para outra localidade, irmãos anciões, diáconos, cooperadores, que mudarem da sua cidade para outra localidade, estão parados em seu ministério, não podendo exercê-lo sem que o ministério da região de onde saíram, do ministério da região, para que onde se mudaram decidam. Fica a irmandade notificada, portanto, que não devem pressionar o ministério da região a respeito desses irmãos voltarem a exercer o ministério e nem forçá-lo a ler a palavra.
Glória a Jesus. O último tópico 25 diz assim: dirigimos-nos a toda a Irmandade, apresentando-lhes a necessidade de respeitar e dar cumprimento às legislações municipais que combatem a poluição sonora nas cidades. É considerada poluição sonora todo ruído que ultrapasse os níveis estabelecidos, os quais dependem de uma zona urbana onde tiver a fonte geradora desse ruído. Todos os serviços divinos, onde se canta com de instrumentos musicais e faz uso de microfones, são considerados fontes geradoras de ruído. Assim, se o som produzido pela igreja ultrapassar os limites estabelecidos por lei, será considerado infração e passível de pesadas multas, podendo culminar com o encerramento de suas atividades. A necessidade de considerar do mesmo que o ruído interno, o som, não incomode os vizinhos, contudo, não se deve ultrapassar o nível de 96 decibéis. Por acima desse limite, torna-se prejudicial à saúde humana. Dada a condição do Ministério da Congregação Cristã no Brasil, comunica a toda a Irmandade que tanto nos cultos como nos ensaios de demais santos serviços deverão observar atentamente a orquestra, instruindo os músicos e organistas e tocar os seus instrumentos de baixo volume de som, não se esquecendo que durante a oração e a pregação da palavra deve haver também controle em suas manifestações, evitando gritaria desnecessárias, esperando que haja por parte de todos os músicos e a Irmandade em geral a compreensão quanto a essa grande necessidade, pois assim evitaremos transtornos quanto a multas que podem surgir e o fechamento de alguma casa de oração, fatos já ocorridos em alguns lugares. Todos sim devemos procurar estabelecer e manter um bom relacionamento com os nossos vizinhos, como também termos o cuidado de estacionar os nossos veículos, evitando transtornos. Só até aqui. As outras partes é para o Ministério, parte musical. Já foi passado nesta congregação, onde teremos que ler, temos que visitar as congregações para passar por um cooperador para